A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que bom poder estar aqui mais uma vez para junto podermos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 26, a partir do versículos 16 em diante. A palavra de Deus vai dizer assim: Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Queridos, aqui está a palavra de Deus que foi lida. E esse texto, ele traz um ensinamento para todos nós. E eu quero, nesse momento, querido, falar um pouquinho sobre esse texto, porque aqui nós vamos ver ali que Isaque, ele estava passando por uma situação, aquele povo, aquela cidade estava passando por uma situação. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje nós estamos passando por uma luta, por uma crise, por um problema. E o que é crise, irmãos? A crise podemos dizer que é a conjuntura desfavorável. A crise é uma situação difícil. Isso é mais um pouco, isso significa a crise. E eu quero nesse momento, querido, vamos considerar o que eu vou falar aqui, talvez nessa pequena introdução que eu vou dar. Você pode até acrescentar outras coisas no que eu vou falar aqui, mas considere um pouquinho essas coisas que eu estou falando. Primeiro, irmãos, na crise, aprenda uma coisa, irmão. Não fique imóvel, não fique parado. Irmãos, repare que Isaque, ele está sempre se movimentando. Na verdade, irmão, depois eu vou te mostrar na Bíblia que Isaque passa por 4 crises e todas elas, irmãos, ele está em movimento. Então eu quero começar dizendo: não fique parado, esperando a crise te dominar, esperando esse problema te jogar no chão. Não, querido, porque esse problema ele não pode acabar com você. A segunda consideração: não se entregue a nenhuma crise, meu irmão. Não se entregue a ela. Você vai ver que Isaque ele está sempre tentando arrumar uma saída para a crise. Quando você pega esse texto, então eu aprendo que você não pode se acomodar com a crise, você não pode se acostumar. Talvez você que está passando por uma luta, por um problema, talvez você vai dizer assim: pastor, não, só eu que estou passando por esse momento, não. O mundo está passando por crise, todo mundo está assim, a coisa está feia para todo mundo. Mas, querido, você não pode se entregar. A outra coisa que eu aprendo é que no momento da crise, no momento da luta, não se apavore. Você não vai ver em nenhum momento, nesse texto que nós lemos nesse capítulo, Isaque apavorado.
Talvez você que está me ouvindo agora, talvez você pode estar numa crise conjugal, numa crise familiar, numa crise pessoal. Mas aprenda uma coisa, querido. Em nome do Senhor Jesus, não se apavore. A outra coisa, irmãos, que eu quero dizer, acredite que você vai vencer essa luta. Porque se você não acreditar, irmão, que você vai vencer essa luta, se você não acreditar que você vai sair dessa crise, a crise, ela pode te vencer, ela pode te jogar no chão. Aprenda isso. Aprenda, querido, que a crise é um desafio para uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade através dessa luta. Não encare essa luta de outra maneira. A luta, irmão, vai desafiar você para abrir oportunidades. A outra coisa que eu aprendo é você entender que essa luta, ela jamais é um final para você. A crise, a luta é um processo. E o final dessa luta, Deus vai te levar para a vitória. Porque quando você pega o texto, quando você olha a vida de Isaac, você vai ver que ele passa por 4 crises, mas o final, querido, é a vitória. Eu começo, irmãos, aqui, em nome do Senhor Jesus, a liberar uma palavra de vitória para a sua vida. Eu começo aqui a liberar uma palavra dizendo que essa luta não é para a tua morte, não é para a tua derrota. Aleluia. Deus, ele vai te fazer vitorioso. O processo vai te levar à vitória. O que nós podemos aprender, irmão, com essa luta, com essa situação que nós estamos passando? Talvez você pergunte assim, pastor, essa luta, ela pode me ensinar alguma coisa? Pode, querido. O que nós podemos aprender com essa luta é que, primeiro, essa luta que você está passando é um sinal que alguma coisa tem que ser mudado na tua vida. Quando a crise veio sobre Isaac, a Bíblia diz assim, e foi-se a gerar. Crise extrema é um sinal que eu tenho que mudar. Talvez você que está me ouvindo, talvez você está vivendo uma crise conjugal. É um sinal que você tem que mudar nessa relação conjugal. Se você está vivendo uma crise com o seu filho, é um sinal que você tem que mudar aí nessa relação com o seu filho. Aprenda isso, meu irmão. A crise é um sinal que alguma coisa tem que ser mudada na tua vida. Você não pode entrar e sair de uma crise, de um problema, como se nada tivesse acontecido. Porque, senão, esse problema vai fazer um estrago na tua vida. A segunda coisa, irmãos, é que o problema é um tempo espetacular para aprendermos a lidar com ela. Nós temos que estar preparados para enfrentarmos outras crises e até mesmo crises maiores. Olha, quando você pega a palavra de Deus, você vai ver que na crise Isaac virou especialista em cavar poços. E cavar poços e descobrir água naquela época era vida, era riqueza. Então, nós vamos ver que Isaac, num ambiente hostil, lá no meio dos filisteus, ele aprendeu a lidar num ambiente hostil e a conquistar num ambiente hostil. Se não tivesse crise, querido, se não tivesse o problema, ele não aprenderia isso. Repare, meu irmão, que ele sai da sua terra, entra num ambiente totalmente hostil. E detalhe, ele deixa os caras do lugar com medo dele. Eles disseram, você é mais forte do que nós. Olha só, querido. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo,
Paulo ele nos ensina uma coisa sobre o problema, sobre a crise, sobre a luta. Porque o apóstolo Paulo, ele fala das suas crises de uma maneira muito interessante. Quando você pega a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo vai dizer assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Repare, meu irmão, ele diz sei estar, ou seja, preparo emocional. Eu sei estar abatido, significa que crise, como sei estar em abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, ou seja, irmão, preparo intelectual. Repare bem, né? Na crise, Paulo, ele aprendeu com um equilíbrio emocional. Na crise, Paulo adquiriu, né, conhecimento para atravessar nela e não ser derrotado pela crise, pelo problema. A outra coisa que eu aprendo, irmãos, é que a luta, a crise é uma oportunidade para aprendermos a depender de Deus. Olha quando você pega a palavra de Deus, né? No capítulo 26 do versículo 2, a Bíblia diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aí depois, lá no versículo 6, a Bíblia diz assim, assim habitou Isaque em Gerar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se submeter a Deus é aceitar, é obedecer a sua direção. Essa crise que você está passando é um treinamento, porque quando tudo está dando certo, irmão, seja sincero, muitas das vezes a gente não quer perguntar nada a Deus. Aí muitas das vezes nós fazemos de Deus um acessório. Mas quando as coisas não vão bem, aí a gente começa a questionar, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, fala comigo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, usa o pastor, usa o profeta para falar comigo. Quando você pega a palavra de Deus, você vai ver que Davi, ele tem um salmo que ele fala da crise e mostra como é que ele aprendeu a depender de Deus na crise, no problema. Quando você pega Salmos 27, o versículo 1, 2 e 3, o salmista vai dizer assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ela no versículo 13 e 14, o salmista vai dizer assim, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, querido, espera no Senhor. Se está passando por luta, está passando por um problema, espera no Senhor. Creia que o Senhor, Ele vai te dar a vitória. A outra coisa que eu aprendo é que a crise, a luta, ele é um campo fértil para Deus agir. Olha, querido, Isaque, você vai ver, ele não teve crise, não teve que sair da terra. Quando você pega o capítulo 26, versículo 12, olha o que está dizendo. Nós estamos falando do sobrenatural de Deus. Nós estamos falando do favor de Deus, do agir de Deus. Irmãos, se lembra de Israel no deserto? Era crise por todos os lados. A Bíblia diz que Faraó vem atrás, né? Então, ou seja, luta, problema, crise, eles estão no deserto, né? Na frente tinha um mar, estavam todos cercados, não tinha saído o exército de Faraó mais poderoso contra um povo que não sabia nem pegar numa espada, irmãos. Aí chega Deus, chega Jeová, a nuvem que está na frente vai para trás, a nuvem que para esses que vêm é escuridão. Aí Deus fala, diga ao meu povo que marchem. Ei, querido, Deus está dizendo para você, começa a marchar porque a tua vitória está chegando. Repara, meu irmão, que humanamente falando não tem saída.
Mas eu quero dizer para você que Deus é especialista em abrir porta onde não existe e aonde ninguém pode abrir. Aleluia. Queridos, o mar vai se abrir. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Eu quero dizer, está aí um campo fértil para que o sobrenatural de Deus haja na sua vida. Meu irmão, luta, crise é um campo da oportunidade e conquista de vitória na sua vida. Quer ver? Quando você pega Gênesis 26:1, nós vamos ver que aqui a crise era extrema. E qual o resultado dessa crise, irmãos? Como é que a crise ela foi uma oportunidade para que ele se tornasse grande e poderoso? Quando você vê, vem a segunda crise. Você pode até achar que não é, irmão, mas vem a crise do sucesso. Ué, pastor, a crise do sucesso? Sim, irmãos. Sucesso tem crise? Tem. Né? Tem alguém que quer te derrubar. Tem alguém, irmãos, que quer, talvez alguém perdeu espaço, perdeu terra. Aí você vai ver no versículo 20, Ezequiel, que significa contenda, se levanta, irmãos, com contenda você não conquista nada. Olha aí a terceira crise. Chegou num lugar, cavou poços, achou água. Aí a Bíblia vai dizer, Sitna significa inimizade, que aí eles se levantaram contra ele. Irmãos, com briga não se conquista nada. Agora, irmãos, qual é a resposta? Olha como é que a crise é uma oportunidade para a conquista de vitória. Repare que ele encara a segunda crise, o colocar para fora da terra. Aí ele encara a terceira crise, consegue posse, toma dele. Ele enfrenta a quarta crise, abre outro poço e tomam dele. Agora, olha a resposta. Olha o versículo 22. Sabe qual é o significado da palavra Reobote? Queridos, é profético para a sua vida. Significa grandes espaços abertos por Deus. Então, eu declaro que tem um Reobote para você. Taparam um poço, colocaram você para fora, para que você não pudesse ter a tua vitória. Mas ei, vai chegar a hora da tua vitória, irmão. Tem grandes passos abertos para você conquistar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Um tempo para você aprender, para adorar a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, meu irmão, ele estava vivendo talvez uma crise existencial. Ele falava, não sei o que vou fazer, mas glória a Deus, estou ficando velho, glória a Deus. Depois você lê aí, do capítulo 52 ao capítulo 59 de Salmo. Sabe quem são? Sabe que salmos são esses, irmãos? Que Davi estava sendo perseguido implacavelmente por Saul. Davi, irmãos, com 400 homens capengas, e Saul, podemos dizer assim, com bope. 3.000 homens, a tropa de elite de Saul. Durante quase 10 anos no encalço para tentar matar Davi. Aí os salmos dos 52 ao 59 é dessa época. Você vai ver nesses salmos Davi adorando a Deus. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? A coisa está feia, glorifique a Deus. Estão te perseguindo, glorifique a Deus. Estão te caluniando, glorifique a Deus. Irmão, lembra-se de Josafá?
Moabitas, Amonitas e os da montanha de Seir, gente igual à areia da praia. Josafá tremeu, o povo de Israel tremeu. Aí Deus manda um profeta e diz assim: Deus manda dizer que vocês vão ficar de pé só assistindo à vitória. Aleluia! É o que Deus está dizendo para você nesse momento, meu irmão, minha irmã, né? E é o que Josafá faz. Quando você pega a 2 Crônica 20 e 21, a Bíblia vai dizer que ele bota os cantores na frente do exército. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que quando eles começam a louvar, os inimigos começaram a se degladiar contra eles próprios e destruir um ao outro. Meu irmão, quem sabe na hora, quem sabe não é a hora de você começar a glorificar a Deus, a adorar o Senhor. Deus vai agir no sobrenatural nessa luta que você está passando. Abra a tua boca, comece a glorificar. Hã? Comece a adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Meu irmão, com a crise é um sinal de que alguma coisa tem que ser mudada. Com a crise é um tempo para você aprender a lidar com ela. Com a crise é um tempo para você aprender a depender de Deus. Crise é um campo fértil para Deus agir. Crise é um campo de oportunidade de conquista e vitórias. Crise é um tempo para você aprender a adorar a Deus. E crise é um campo fértil para você semear e receber colheitas milagrosas. E eu aprendo que 5 tipos de colheitas para quem tem a ousadia e o desafio de semear no tempo da crise. E eu vou te provar na Bíblia, irmão. Primeiro, colheita é o próprio texto que nós estamos falando, capítulo 26, versículo 12. Aqui é profético para a sua vida. Se você aprender a semear na crise, aqui está um tipo de colheita, colheita abundante. Estou te mostrando na Bíblia. Segundo tipo de colheita é essa história que todos conhecem, 1 Reis 17:8. Tem fome em toda a terra, fome extrema. Aí o Senhor manda o profeta ir na casa de uma viúva. Ele chega lá, pede água. Então ele vira para ela e diz assim: agora faz um bolo para mim. A viúva diz para ele: profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois esperar a morte. O profeta disse: dá esse bolo para mim primeiro. Ah, querido, seja sincero, se é hoje, talvez você, imagina eu, pastor Van, chegar na casa de alguém e falar: olha, faz aí esse bolo para mim, me dá primeiro. Iriam me chamar: não, que isso, pastor, você vai comer e vai deixar eu morrer? Mas o profeta libera uma palavra: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não se acabará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. Meu irmão, veja bem, a mulher semeou um bolo. Nesse período, ainda faltava pelo menos 3 anos de fome. O profeta diz que vai ter farinha e azeite. E repara, irmão, que o texto diz que ela e seu filho, o profeta, comeram por muitos dias. E olha aí que nós podemos dizer que estamos incluindo 3 refeições ao dia, ou seja, tinha farinha e azeite para de manhã, de tarde e de noite. Agora você imagina, meu irmão, 365 dias vezes 3. Aí você multiplica esse resultado aí por 3 anos. Ela deu um bolo e recebeu 3.285 bolos. E aí, irmãos, repare bem como é que Deus abençoou. Que tipo de colheita é essa? É uma colheita incomparável. Na crise, na luta, ela semeou tudo que ela tinha. Um bolo. E recebeu 3.285% daquilo que ela semeou. Meu irmão, colheita. Olha que interessante.
3 reis se juntam, Israel, Judá e Edom, para derrotar os moabitas. No meio da caminhada falta água. Aí o exército se esgota, o rei Josafá diz: tem algum profeta aqui? Será que Deus trouxe a gente para cá para ser destruído? Luta, crise. 2 Reis 3,16, a Bíblia vai dizer que o profeta disse para eles: vai vir água sem vento e sem chuva. Oferece uma oferta nessa crise. Quando eles acabaram de oferecer, diz a Bíblia que chega a água. E a continuação dessa história, irmão, é que eles colhem o que exatamente o profeta fala, uma colheita sobrenatural. Irmãos, não tem explicação. Como é que a água aparece na cova? Não tem explicação a água chegar até lá sem vento, sem chuva, sem ribeiro. É milagre de Deus. É o sobrenatural. E você que está me ouvindo aí, eu quero profetizar isso. Deus vai agir o sobrenatural na tua vida. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar. Que em nome de Jesus, a colheita, ela vai vir na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia. Deus vai fazer o milagre acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, que nesse momento, que essa palavra, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a crise que você está passando, mas de uma coisa eu sei: o Deus que opera o milagre, Ele vai agir na tua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.